o ambiente todo muda, porque só precisa de uma pessoa a fim de conseguir uma medalha, sonhando com uma medalha, para mudar a escola inteira. Porque a partir do momento que essa primeira pessoa consegue a medalha, o amigo do lado vai olhar, o amigo do lado vai querer também, e isso vira um efeito de cada vez mais pessoas participando e criando uma cultura de Olimpíadas na escola. Então, no final desses 8 dias, vocês estarão prontos para conseguir uma medalha de ouro na Oba, uma medalha de ouro na Mobfog, e tentem convencer a sua escola falando que não é um processo complicado, a inscrição é feita rapidamente e é uma das maiores competições científicas do Brasil. Então você se preparou para uma das maiores competições científicas do Brasil e eles só precisam realizar a inscrição. Então é bem tranquilo. Hashtag 800, estamos com 750 pessoas. Vou pedir para todo mundo deixar o like aí na live, manda para os amigos, manda para a família toda, que daqui a pouco a gente vai fazer um foguete de fato e eu vou falar para vocês as estratégias e as dicas para vocês conseguirem fazer um foguete nesse pouco tempo. Então vamos lá, só concluir o raciocínio sobre as modalidades. Deixa eu tomar uma água rapidinho. Qual o recorde da Mobfog virtual? A Mobfog virtual não foi estabelecido um recorde no site deles ainda. A modalidade é bem nova e eu vou comentar isso com vocês. Vão deixando o like aí. Vou tomar uma água rapidinho. Beleza. Então, pessoal, como eu estava falando sobre as diferentes modalidades, nós temos a modalidade de foguete real, e o foguete é feito com garrafa PET. Então, o corpo do foguete, onde vai acontecer, onde ele vai ser pressurizado, precisa ser uma garrafa PET. Depois nós temos a modalidade virtual, que é a que eu recomendo que todos vocês façam. Porque eu vou mostrar que é super simples, você consegue fazer rapidamente um foguete medalhista e não tem dificuldade nenhuma. Você vai estar estudando, você vai estar aprendendo, em coisa de 1 ou 2 horas, você já consegue dominar e fazer vários foguetes diferentes. Certo? Então, tem essas duas modalidades. Para o nível 3, são foguetes de garrafa PET movidos a água pressurizada. Então, como funciona? Você vai precisar desenvolver uma base de lançamento para a garrafa PET entrar nessa base e você vai colocar água dentro do foguete. E daí você coloca uma bomba de pneu de bicicleta na base de lançamento. E quando você começar a pressurizar, quando você começar a apertar a bomba de bicicleta, a água ali dentro vai apertar cada vez mais, vai gerar cada vez mais pressão na garrafa, e daí quando você soltar o foguete da base, ele voa. E a gente vai mostrar para vocês aqui um vídeo do lançamento recordista. Eu tô com o foguete aqui do lado, ó. É esse foguete aqui. Ele é o atual foguete recordista da Mobfog nível 4, que é movido a vinagre e bicarbonato de sódio. Então, quando você mistura o vinagre e o bicarbonato, vai gerar gás carbônico, e esse gás ele vai gerar pressão dentro da garrafa. Então, esse é o atual foguete recordista. Ele voou 363 metros e foi o foguete que voou mais longe da história da competição. E daí eu gostaria de fazer o exercício mental com vocês, que vocês pensarem o quanto é 363 metros. Porque antes de começar a lançar foguete, nem eu tinha essa noção. Então, vamos falar, por exemplo, sobre prédios. Todo mundo vê prédios gigantescos aí. Algumas cidades têm prédios maiores, outras não. Mas quando a gente fala sobre o maior prédio do Brasil, alguém tem ideia de qual a altura do maior prédio do Brasil? Eu não tinha essa noção e eu fui, depois já de ter lançado os foguetes, eu fui pesquisar. E o maior prédio do Brasil tem 295 metros. Então, 295 não chega a 300, é a altura do maior prédio do Brasil. Então, quem aí, todos os prédios que vocês viram no Brasil, eu tenho a certeza que eu posso falar para vocês que não passou dos 300 metros. Então, esse foguete aqui, que é o atual recordista, ele voou mais do que qualquer prédio que vocês já viram na vida de vocês. E daí entra a grande dúvida, né? Mas, então, você está falando sobre a altura de prédio, significa que o foguete ele vai voar para cima? Você vai lançar o foguete para cima? E na realidade não. Por quê? Porque se você lançasse o foguete para cima, ele na vertical, ia ser muito difícil medir a altura. Como você mede a altura de algo que voou para cima? É muito difícil, precisaria de componentes eletrônicos. Então o que a gente faz é lançar o foguete a 45 graus. Quando você lança o foguete a 45 graus, ele vai fazer uma parábola, e quando ele faz essa parábola, é só medir a distância do chão. A distância que ele percorrer no chão vai ser a distância que o seu foguete voou.
Aí, ó, já colocamos aqui, hashtag rumo aos 1000. Já estamos com 850 pessoas. Então manda pra todo mundo aí que vocês conhecem. Vamos ver se dá pra chegar nas 1000 pessoas. Que a gente já é recorde novamente, já passamos. E olha que isso é muito raro, hein, pessoal? Fazer um evento que no primeiro dia tem um número de pessoas e no segundo tem mais. Eu acho que isso é muito difícil de acontecer. E eu tô muito feliz, então, com isso, ó. Já 870 pessoas. E, meu, agora eu queria fazer um compromisso com todos vocês. A gente tá cheio de pessoas aqui. E eu garanto pra vocês, o que a gente vai ensinar hoje aqui na live, o que a gente vai ensinar nos próximos dias é o suficiente pra vocês conseguirem um ótimo resultado na Oba e na Mobfog. Então, com esse resultado, eu falei um pouco ontem na live, só que hoje tem várias pessoas novas. Hoje em dia, uma Olimpíada muda muitas coisas na sua vida. Você pode conseguir vaga em universidade. O desafio pessoal de você estar se superando e estudando cada vez mais é algo extremamente que faz você evoluir muito. E tem uma série de oportunidades que você consegue de participar de Olimpíadas. Então eu falei bastante sobre isso ontem e eu vou falar nos próximos dias também. Mas hoje a gente vai fazer um foguete daqui a pouco virtual, que você já consegue uma medalha. E nos próximos dias a gente vai falar sobre conteúdo teórico. Então todo mundo aí que não sabe muito bem ainda de astronomia, a gente vai ensinar vários assuntos que caem na prova da Oba. Beleza? Então rumo aos 1000 aí, vamos aos 1000 pessoas. Vamos ver se a gente consegue chegar nas 1000 e bora continuar então o raciocínio. Ó, novidade, hein, que Renan acabou de falar. A gente vai deixar a live salva por 2 horas depois. Então se você perdeu alguma coisa, só hoje, só hoje. Se você chegou atrasado na live, não pegou o início, ou também você não conseguiu acompanhar até o fim, você pode assistir a live depois por 2 horas. Mas vamos tentar chegar nas 1000 pessoas aí que a gente vai começar a falar sobre os foguetes, beleza? Hashtag 1K. Então, pessoal, como eu falei, na Mobfog real, de garrafa PET, a gente vai lançar o foguete a 45 graus. Isso vai fazer uma parábola e depois, com o aplicativo de celular ou com uma trena, você consegue medir a distância do foguete. E foi essa distância que o meu foguete, o foguete que eu lancei em 2019, ele voou. Então, quando a gente fala sobre 363 metros, é como se você pegasse o prédio mais alto do Brasil, deitasse ele no chão e ainda ia faltar 70 metros para chegar na distância. Então, nós estamos falando sobre distâncias realmente grandes. Já chegamos em 900 pessoas. Vamos ver se bate um K. Manda para todo mundo aí, pessoal. Então, é como se você colocasse um prédio deitado e você medisse essa distância. E daí o que acontece? Primeiro ponto importante de falar para vocês. Hoje eu vou ensinar daqui a pouco a fazer um foguete virtual. Por quê? Porque é super simples, qualquer computador não precisa ter nenhuma configuração potente, pode ser um computador bem simples, ele consegue fazer um foguete virtual. E esse foguete já vai garantir a sua participação na Mobfog. Mas, se você fizer um foguete prático, tem algumas diferenças. Primeiro que é muito mais divertido. Você aprender a fazer um foguete na prática e ver ele voando é algo incrível. E também você recebe a chance de, quando a pandemia estabilizar um pouco, quando melhorar a situação, você ser convidado para a Jornada de Foguetes. Então a Jornada de Foguetes é um evento presencial lá no Rio de Janeiro, em que as melhores equipes do Brasil são convidadas a lançar os seus foguetes e competirem entre si. Então esse era o evento que eu mais esperava, era a coisa que eu mais sonhava o ano inteiro em chegar. Era ali no finalzinho do ano eu poder participar da Jornada de Foguetes. E esse ano, por causa da pandemia, como as coisas estão... Como muita gente não está conseguindo participar, não está conseguindo fazer os foguetes, quem fizer um foguete prático vai ser convidado para a próxima Jornada de Foguetes. Então olha a oportunidade. Você pode fazer um foguete super simples, que voe poucos metros, mas você já vai ter o convite para participar da jornada e a partir daí você pode ir aperfeiçoando o foguete conforme o ano for passando. Então uma baita oportunidade e é por isso que eu queria falar com vocês, de vocês tentarem se organizar para fazer um foguete prático nesses próximos 20 dias. Então o material impresso que a gente mandou, para o pessoal que não conseguiu o material, ele tá lá no nosso grupo do WhatsApp. No final da live a gente vai mandar ele de novo. Mas tem 5 exercícios. O primeiro exercício é você falar os nomes dos componentes do foguete. Então você falar o que significa, qual é o nome de cada uma dessas partes do foguete, que já já eu vou falar com vocês. A segunda tarefa é você falar sobre o calibre, já já a gente vai falar sobre isso, que é sobre a estabilidade do foguete. Mas a terceira tarefa é bem legal.
que é você encontrar pessoas para sua equipe. Então, quando a gente fala sobre foguete, o foguete virtual vai ser mais fácil. Você faz aqui no computador e em algumas horas você termina. Agora, quando nós falamos sobre um foguete real, é muito melhor você ter uma equipe. Então, uma equipe de até 3 pessoas é o indicado, porque na jornada você só pode participar em equipes de 3. Então, uma das tarefas é você tentar encontrar 2 amigos, 2 pessoas aí. Tentem convencer 2 pessoas a participarem com você, tanto para Mobfog virtual e tentar fazer um foguete prático se a sua cidade permitir. Nós sabemos que várias cidades estão em situações muito complicadas ainda por causa da pandemia, mas algumas delas as escolas já até voltaram. Então, se a sua cidade está um pouco mais tranquila, se junta aí com 3 amigos, todos de máscara, seguindo os protocolos de segurança, e tentem lançar um foguete. Só que aí vem um ponto. Onde eu vou lançar um foguete? Porque eu estou falando sobre 300 metros. E eu não tinha muito essa noção, mas você ter um espaço livre de 300 metros horizontais é bastante coisa. É bastante coisa e não é nada fácil de você encontrar. Então, uma das estratégias que eu utilizei na minha época é fazer a coisa mais simples possível. Entrar no Google Maps da sua cidade e tentar achar um local. Então, começa a andar pela sua cidade aí e tentar encontrar alguma coisa, tentar encontrar um local com espaço livre, e daí dá até pelo Google Maps você medir a distância. Se tiver uma distância de 100 metros, de 200 metros, já é um local ok para você começar os testes. Depois, conforme você vai evoluindo, dá para chegar nos 300, mas você pode começar já com um foguete de 100 metros, que já é algo incrível. O primeiro foguete que eu fiz, eu suei para chegar nos 100 metros, mas acabou que ali, depois de algumas semanas, 2 semanas na realidade, testando bastante, eu consegui chegar nessa distância. Então vamos lá, ó, recapitular algumas coisas. O foguete virtual, você consegue fazer bem rápido. Hoje a gente vai ensinar para vocês e vocês já podem sair com um foguete virtual e já trabalhar bastante nisso para conseguir uma medalha. O foguete prático, ele demora mais tempo. Mas você consegue fazer em 2 semanas de dedicação, você consegue fazer um foguete prático. E depois, a OBA, que é o que a gente falou, que é a prova teórica de astronomia, nós temos aí 25 dias, 26 dias de preparação, que dá para você aprender todos os conteúdos. Eu até recomendo, ontem a gente não falou sobre isso tanto, mas peguem as provas anteriores. E aí até algo importante, tá? Eu acabei esquecendo de comentar com vocês. Antes da live, várias pessoas estavam falando sobre o gabarito das questões que a gente passou. E o gabarito vai ser disponibilizado no último dia. Então, para quem viu o nosso cronograma, no último dia teremos a aula Revisão Rumo ao Ouro. E nessa aula a gente vai resolver a maioria dos exercícios e passar o gabarito para vocês. Certo? Então, ó, vamos ver se chega em 1K, hein? Falta pouquinho. Chama o pessoal aí e vamos chegar lá. Então, pessoal, você pode participar de 3 competições e as modalidades da Mobfog, elas são separadas. Então, se você faz um foguete físico, um foguete real, né? O foguete virtual e participa da OBA, você pode ganhar 3 medalhas já em maio. Você pode receber 3 premiações em Olimpíada, e eu acredito que vários de vocês aí estejam participando pela primeira vez de uma Olimpíada, e isso já é um resultado gigantesco. Certo? E, exatamente, ó, o Silvio falou sobre o aplicativo simulado OBA. Ele estava fora do ar por alguns dias, mas agora se você pesquisar tanto na Google Play ou na Apple Store, você acha simulado OBA, só pesquisar simulado OBA, e vai aparecer um aplicativo com questões. Então esteja um tempo inteiro ali, dê um tempo livre, entra no aplicativo e começa a fazer algumas questões. Beleza? Então é basicamente isso sobre toda essa introdução das modalidades. E tem um ponto importante que eu queria falar com vocês. Mobfog nível 3, você pode fazer foguete movido a água pressurizada e Mobfog virtual. Nível 4, você pode fazer foguete virtual, é o mesmo foguete de garrafa PET movido a vinagre e bicarbonato, que eu vou dar algumas dicas para vocês, e também um foguete de combustível sólido. Qual a ideia do foguete de combustível sólido? Se você fizer o foguete aqui de garrafa PET, como eu falei para vocês, ou você vai utilizar água, pressurizar a água e lançar o foguete, ou você vai misturar vinagre e bicarbonato e isso vai gerar gás carbônico. Só que você vê, a gente está acostumado, né, quando pensa em foguete, lembrar daqueles foguetes saindo fogo, os negócios gigantescos da SpaceX, da NASA. E daí algumas pessoas podem acabar achando que o que vocês vão fazer de garrafa PET, por exemplo, não é um foguete. Mas ele é um foguete porque ele segue os mesmos princípios. Mas, para ser um foguete mais parecido com esses que a gente vê na televisão, no YouTube,
você precisaria ter alguma combustão ali. A gente está acostumado a ver fogo saindo do foguete, né? Isso acontece na modalidade de propelente sólido. Então você vai fazer todo um motor que a gente chama para o foguete e fazer ele também de garrafa PET, só que com um motor ao invés de vinagre e bicarbonato. E essa modalidade está disponível apenas para o nível 4, então o pessoal do ensino médio. E tem um link aqui na descrição. Como que está o nome? O segundo link é uma playlist da Oba, então se alguém tiver interesse em fazer um foguete de combustível sólido, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque por causa do tempo da live, mas quem tiver interesse, tem uma playlist muito boa da Oba ensinando a fazer um foguete de propelente sólido. Beleza? É obrigatório fazer a MobFog? Ótimo ponto. Por que a gente está dando uma aula para MobFog aqui no Missão Oba? Bem, porque as coisas são bem parecidas. Você, como eu disse, é a mesma organização. Então, se você é apaixonado por astronomia, se você gosta de astronomia, você vai se interessar por foguete de alguma forma. E nos anos anteriores, você estava restrito à modalidade prática, a você fazer um foguete físico. Mas esse ano, você tem a modalidade virtual. E isso facilita muito, porque é bem mais rápido fazer um foguete virtual. Então eu convido todos vocês, é bem simples, eu vou mostrar agora, você entrar no aplicativo, fazer o foguete e conseguir um ótimo resultado. Mas antes eu queria falar um pouco aqui sobre foguete prático, tá? Como funciona uma base de lançamento, como funciona um foguete. Então a gente está com uma câmera especial aqui, ó. Pode fazer a transição? Olha só, nós temos uma câmera especial com a base recordista. Passa o... Deixa eu só pegar aqui para eu ter a referência. Beleza? Então olha só, pessoal. Aqui vocês têm a base recordista. Então foi com essa base que a minha equipe em 2019 quebrou o recorde da MobFog. E vocês podem ver que é uma base bem simples. E falar para vocês, pessoal, na época que eu comecei a sonhar em quebrar o recorde, eu pesquisava tudo possível sobre MobFog. E se na época o atual recordista estivesse fazendo uma live mostrando a base com detalhes dessa forma, eu ia ficar maluco. Então uma ótima oportunidade para vocês darem uma olhada com mais detalhes bem de perto aqui como funcionava a base. Então toda a base de lançamento ela vai ter que ter dois componentes principais. Uma estrutura para você poder pressurizar e uma estrutura para deixar a 45 graus o local onde você vai pressurizar. Então se vocês olharem aqui, ó, mandaram achei chique que você pintou ela. Sim, isso daqui preto, que vocês podem achar, algumas pessoas podem não identificar o que é na realidade cano de PVC. Então cano de PVC, que normalmente tem algo, tem dentro da casa para passar água, você faz a estrutura da sua base com eles. E eu não sei, algumas pessoas já podem ter presenciado isso, já podem ter participado tanto da MobFog prática quanto da jornada de foguetes. E a maioria das pessoas vão perceber que as bases de foguetes que vão muito longe são muito maiores do que essa. Essa eu diria que foram 3 anos de desenvolvimento para chegar na base mais simples possível. Então, como eu falei, aqui tem a estrutura, tá? Aqui tem a estrutura da base. E aqui é onde vai acontecer a reação química. Então, basicamente, nós temos um gatilho. Esse gatilho vai segurar o foguete. Então, olhem que interessante como funciona a dinâmica. Essas presilhas, elas estão presas no cano aqui da base, com essas abraçadeiras de metal. E o tamanho delas fica exatamente em cima do gargalo da garrafa. Então, se você olhar a garrafa aqui, ela tem esse gargalo que todas têm. E essa presilha fica exatamente em cima dela. Então, quando você levanta esse cano, as presilhas ficam prendendo o foguete. Então, não importa quanto eu puxe, o foguete não vai sair. Certo? Então, esse daqui é o gatilho de uma base. E a ideia vai ser sempre essa. Você precisa colocar uma presilha para ficar em cima do gargalo da garrafa e colocar um cano para prender. E daí você pode puxar o quanto quiser que não vai sair. E quando você puxar, tem um sisteminha de barbante aqui, ó. Quando você puxar, o foguete é liberado e ele pode sair. Então, o que eu posso falar de legal para vocês aqui? Primeiro, quando você começar a fazer a reação química no foguete, eu posso até mostrar com mais detalhes aqui, ó, o foguete recordista. Então, aqui a gente tem o foguete recordista. O bico dele era uma das coisas mais legais, que ele é bem aerodinâmico. Então, se você olhar como funcionava, aqui nós temos uma garrafa retornável de 1,5 litro. Aqui nós temos o bico, que é uma garrafa de água. Então, se vocês olharem aqui, ó, é o topo de uma garrafa de água que eu cortei
e colei com fita nessa garrafa de 1,5 litro. E a ponta, eu tirei o bico da garrafa e coloquei Durepox. Durepox é uma massinha que quando você mistura uma com a outra, ela fica dura. Então você consegue fazer um bico perfeito e aerodinâmico aqui. Então esse era o bico que eu fiz para quebrar o recorde. E daí aqui era a nossa aleta. E eu lembro até que várias pessoas falaram que essa aleta era muito pequena. Porque realmente, normalmente os foguetes, se vocês olharem esse daqui, ó. Esse foi o primeiro foguete que eu fiz na vida. Olha o tamanho dessas aletas. Não precisa. Tá tranquilo. E se vocês olharem, aqui já falando pra vocês, né? Isso daqui é a asa do foguete. É a asa do foguete que a gente chama de aleta. Então, nas tarefas, vocês já tem lá como responder uma das coisas da primeira questão, que é colocar o nome dessa parte do foguete, que são justamente as aletas, que também são chamadas de empenas. O pessoal, beleza, mais de 900 pessoas, 910, manda aí pra todo mundo, vamos chegar a 1K. Fala, meu Deus, o Henrique tá mostrando o foguete recordista, uma base que faz um foguete voar a 300 metros, e vamos tentar chegar aí em 1K. A live vai ficar gravada por 2 horas, tá bom? Então 2 horas depois dessa live vai estar gravada ainda. Vai estar disponível, depois a gente vai tirar do ar. Então, ó, pessoal, vocês estão tendo a oportunidade aqui de ver o foguete. Esse foi o foguete que voou mais longe até hoje na história da competição. As aletas dele eram feitas de acrílico e coladas com super bonder e cola epóxi. Então a gente colava aqui, vocês podem ver que ficava um acabamento muito bom. Ficava bem simétrico e bem rígido. Então era como se fizesse parte da garrafa PET. E o bico também ele era muito aerodinâmico. Então aí eu pergunto pra vocês, o que eu fiz, qual foi o segredo para conseguir uma distância... conseguir a maior distância da história da competição. Antes disso, tá? Antes de continuar com a parte teórica, eu queria mostrar algo para vocês. Eu falei sobre jornada de foguetes. Pode botar aqui. Eu falei sobre jornada de foguetes. Eu falei sobre o lançamento desse foguete. E agora é um momento especial, tá? Agora é um momento que realmente deveria ter 1000 pessoas aqui. Porque não... Vou mostrar o vídeo já pro pessoal. Porque depois de todo esse processo, eu passei 3 anos desenvolvendo esse foguete para chegar na distância de 363 metros. E esse foi um processo cheio de altos e baixos. Eu queria mostrar para vocês o momento da realização desse sonho, que foi quebrar o recorde. Porque depois de todo esse processo, eu fiz um vídeo chamado Lift Off. Se vocês ainda não prestaram atenção, sempre que a gente começa a live, tem a contagem 9, 8, 7, 6. E no finalzinho, ele fala Lift Off. Porque quando os foguetes, basicamente nos Estados Unidos, a maioria deles são lançados, o lift-off significa que é o momento de lançamento, que o foguete vai sair. Então, quando eu terminei a Mobfog, eu fiz um documentário chamado Lift-Off, e eu vou mostrar um trechinho rapidinho de quando a gente quebrou o recorde, esse lançamento, para vocês entenderem melhor como funciona o lançamento e também entenderem o sentimento de uma jornada de foguetes, que é algo incrível. Então, confiram aí. Qual o nome? Vamos agora aqui, ó, acompanhar os preparativos da terminou de prender, vai. 32. Terminou de prender, pode pedir contagem. Eles não estão se preparando ainda. Cara, esse cheiro de vinagre. Cheirinho de sucesso. Atenção, rapaziada. Vamos lá, 3 pontos. Pedindo contagem em 3, 2, 1, mostra! Cara, passou de ontem. Pessoal, o nosso primeiro lugar não é só o primeiro lugar, mas é o primeiro lugar. O primeiro lugar com o primeiro lugar do Brasil inteiro. Eles quebraram o recorde nacional com 360
Pessoal, então, nossa, eu sempre... Esse documentário depois a gente pode disponibilizar ele completo pra vocês, mas eu sempre me emociono. Eu acredito aí que quem perguntou se precisava fazer o foguete, eu acho que agora a maioria de vocês aí, espero que tenham sentido o friozinho na barriga que eu comentei ontem, aquela vontade de querer fazer mais coisas, de chegar em resultados como esse, porque eu passei 3 anos sonhando em que chegasse esse momento que foi tão especial, ele falando várias vezes, o primeiro lugar não é só o primeiro lugar, e toda vez que eu lembro, garanto pra vocês, vale muito a pena correr atrás desses sonhos grandes, como uma internacional de astronomia, como um recorde, eles mudam a vida pra sempre, e eu acho que não importa quanto tempo passar, eu sempre vou me emocionar assistindo esse vídeo. Então eu espero que vocês tenham sentido um pouco disso, e agora estejam com mais vontade de participar da jornada de foguetes. Vocês viram que o clima é bem legal, aquilo lá é a premiação. Então essa premiação é um momento que tá todo mundo ali, eles vão falando os resultados, e você conhece pessoas do Brasil inteiro. Então é por isso que eu tô falando. 20 dias é pouco tempo para fazer um foguete prático, é pouco tempo para conhecer, para aprender, para fazer para conseguir realmente entender tudo como funciona o foguete prático. Mas se vocês fizerem e no final do ano a pandemia tiver um pouco melhor e tiver jornada de foguetes, ou no começo do ano que vem tiver jornada de foguetes, quem fizer o foguete real vai estar classificado. Então eu recomendo, pesquisem no YouTube, peguem alguns materiais de referência. Nós temos uma preparação para MobFog, que depois a gente pode comentar com vocês. Mas, sério, no nosso material a gente colocou ali uma base simples e também os materiais que vocês precisam. Então, tentem entrar, baixem o material, comprem aqueles materiais se vocês tiverem a opção. E as tarefas que a gente passou lá já estão bem claras, né? Primeiro, encontrem amigos, encontrem pessoas para fazerem junto com vocês. Depois encontrem um local possível de lançamento. E aí vocês analisam se nesse contexto de pandemia vai ser viável para sua equipe ou não lançar. Mas o ponto é, por que é tão importante lançar agora? Mesmo que você não receba uma medalha ou não lance tão longe assim, por causa da jornada de foguetes que no final do ano as equipes que lançarem serão convidadas a participar desse evento incrível que vocês puderam sentir um pouquinho qual o sentimento aí nesse vídeo que eu mostrei pra vocês. No final da live a gente passa ele de novo, hein? Vamos ver, se bate um K aí, fala pro pessoal, ó, venham assistir esse vídeo no final da live. A gente mostra de novo. Beleza? Então, pessoal, qual é o recorde do nível 3? Eu tenho que dar uma olhada, se eu não me engano, o pessoal, tem gente que sabe aí, se tiver como mandar no chat, é menos de 300 metros, é cerca de 270, que é o foguete de água. Porque a jornada de foguetes tem a jornada do nível 3, do nível 4, e agora vai ter a jornada de propelente sólido também. Então quem se interessar tem a playlist da Oba, certo? Então é basicamente isso que eu queria passar essa motivação para vocês. Vamos falar um pouquinho mais sobre os foguetes, sobre algumas dicas sobre eles, e depois a gente já vai pro foguete virtual, e com certeza aí vocês já vão sair com conhecimento suficiente para conseguir uma medalha na MobFog. Beleza? Pode ser individual, a Maria perguntou. Pode, mas não é tão legal. A virtual, na realidade, é bem tranquilo fazer individual, mas a prática é um pouco mais chato, porque tem o deslocamento, você vai ter que lançar, você vai ter que construir. Então eu recomendo que você ache uma equipe, nem que seja para dividir os custos. Porque você montar uma base de lançamento, montar um foguete, tem alguns custos, e se você fizesse numa equipe de 3, seria 3 vezes menos custo para você. Beleza? Então, muda pra câmera aqui, Renan. Aqui a gente tem a base que eu tava mostrando pra vocês, tá? Naquele vídeo, foi exatamente essa base aqui que vocês viram. Então, como eu disse, é uma das menores bases possíveis pra MobFog. E por que ela é uma das menores bases? Porque eu fiz com que ela ficasse o mais simples. Então ela só tem o que é extremamente essencial.
ela precisa de uma estrutura para ficar no ângulo correto e precisa de um local para acontecer a reação química. Então o que eu coloquei aqui, ó, mostrar cada um dos componentes. Isso daqui é um registro, então ó, você pode abrir e fechar, é um registro. Para quê? Para quando estiver acontecendo a reação química no foguete, essa pressão não vazar para o restante da base, certo? E daí a gente tem aqui um manômetro. O manômetro vai medir a pressão. E para vocês terem ideia, um pneu de carro, tenta amassar um pneu de carro. O pneu de carro tem bastante pressão. Não sei se alguém já viu um vídeo de pneu de carro estourando. E um pneu tem 30 PSI de pressão, tá? Então 30 PSI. E PSI é uma unidade de pressão, assim como, sei lá, quilômetro é de distância, segundo é de tempo. PSI é uma unidade de pressão. E um pneu de carro tem 30 PSI. Sabem com quantos PSI a gente lançou o foguete recordista? Entre 190 e 200 PSI. Então é muita coisa. E aí vem um ponto importante. Segurança. Uma das primeiras palestras da jornada de foguetes é segurança em primeiro lugar. Essa live é sobre o estudo para OBA. Essa live é a nossa preparação para OBA. E a gente hoje está falando sobre a MobFog, que é organizada pela OBA, tá bom? Então eu vou ensinar vocês a fazer um foguete virtual. E estou falando agora sobre o foguete prático. Mas é basicamente a ideia é vocês conseguirem uma medalha na MobFog além da medalha da OBA, tá? Então hoje é MobFog e amanhã já volta a OBA. Então, ó, aqui tinha um manômetro para medir a pressão. O nosso foguete tinha cerca de 190 PSI. E aí vem um ponto importante. Por que eu consegui colocar tanta pressão? Porque eu utilizava a garrafa retornável. Então essa garrafa, que não é em todo lugar que você acha, ela aguenta mais pressão. Ela aguenta cerca de 200 PSI. Mas não são todas as garrafas que aguentam. E eu nem recomendo que vocês utilizem essa garrafa aqui com 200 PSI logo no começo. Porque 200 PSI logo no começo, a garrafa pode explodir. Então vocês precisam tomar muito cuidado. Vocês precisam ter todos os equipamentos de segurança, óculos de proteção, jaleco, para garantir que não vai dar nenhum problema. Mas a garrafa de retornável aguenta 200 PSI. Agora, e uma garrafa convencional? Quantos PSI ela aguenta? Como essa daqui, por exemplo. Essa garrafa ela aguenta cerca de 110 PSI. Não é legal você passar disso. Dá para chegar em 120, mas já é uma pressão muito grande. Eu recomendo que vocês lancem no comecinho com 90 a 100 PSI. Então é basicamente isso sobre as garrafas. Eu queria comentar agora mais algumas coisinhas sobre os componentes. Então, se vocês olharem a nossa primeira tarefa do material, é você falar o nome de cada um dos componentes. Então, primeiro, onde vai acontecer a pressurização do foguete ou a reação química no nível 4? Vai ser na garrafa. Então, isso daqui é o que a gente chama de corpo do foguete. É basicamente, o corpo do foguete é onde vai acontecer a reação química ou a pressurização e precisa ser uma garrafa PET para os níveis 3 e 4, certo? Então, o corpo do foguete é uma garrafa PET, já é uma das componentes lá da tarefa. Depois a gente tem o bico. Então, é bem fácil imaginar, né? Ele tem esse formato pontudo, então ele se chama bico ou também é chamado de coifa. Então, beleza. E depois aqui atrás a gente tem as asas do foguete, que são as aletas ou também são chamadas de empenas. E daí a última coisa que falta ali na tarefa é você falar sobre um outro componente que serve para você colocar as aletas. Você não vai me ajudar aqui? Deixa eu pegar uma outra... Não. Vou pegar uma outra base de lançamento aqui para vocês. Vou pegar aqui. E essa daqui... Ó, essa base de lançamento é uma base bem mais simples, certo? Então é uma base menorzinha. E essa daqui é a base que eu recomendo que vocês façam. Então no material, tem os materiais para você fazer uma base dessa daqui. Isso daqui é um registro que você vai colocar no final do cano. Para se você abrir, sair a pressão. Os canos aqui, eles vão fazer toda a estrutura da base. E esse daqui vai estar a 45 graus para lançar o foguete, certo? Então o gatilho... Ele é bem parecido. Você coloca aqui o foguete. Você coloca aqui o foguete. Sobe. Você sobe o caninho. E o foguete não vai conseguir sair. E daí nessa base tem um manômetro, um medidor de pressão. E aqui é um bico de pneu de bicicleta.
Eu acoplei na base, porque aí eu posso colocar uma bomba de pneu de bicicleta e pressurizar o nosso foguete. Tá? Então essa é a base simples aqui. No nosso material tem uma lista de... no nosso material tem uma lista de materiais para fazer uma base como essa. E a partir dessa base, vocês podem pesquisar tutoriais no YouTube para aprender a fazer, ou também tirar dúvidas com a gente. Podem mandar lá no nosso Instagram, o ABMPeiros. Beleza, eu acho que base... Eu queria... Hoje a ideia era mais dar uma... incentivar vocês e mostrar que não é algo tão complexo assim, tá? Mas eu quero passar um pouquinho da teoria sobre foguetes, tá? Porque se vocês olharem lá no material, o segundo exercício é você falar qual é a distância que o centro de pressão e o centro de gravidade devem estar. E daí aqui tá uma das maiores dicas, tá? O que eu descobri fazendo os testes. Como que você faz um foguete voar cada vez mais longe? Tem muito a ver com a estabilidade dele. Então tem 2 pontos num foguete que você precisa saber, que é o centro de pressão e o centro de gravidade. O centro de pressão, você vai achar ele como? Tem uma imagem mostrando no nosso material. E qual que é a ideia? Basicamente, você vai colocar o foguete em cima de uma cartolina, em cima de algum papel rígido, e vai desenhar o foguete em cima dele. Então você vai fazer uma representação da geometria do foguete. Depois de fazer esse desenho, você vai recortar e o ponto de equilíbrio desse papelão vai ser o seu centro de pressão. Então é assim que você acha o centro de pressão. Tentem olhar o material baseado no que eu falei e vocês vão entender. Você desenha o foguete em cima de um papelão, acha o ponto, recorta esse desenho e você equilibra o papelão. Quando você equilibrar o papelão, você vai achar um ponto dele e esse é o centro de pressão do seu foguete, certo? E o que é o centro de gravidade? O centro de gravidade é o ponto de equilíbrio, só que do foguete real. Então você vem aqui no foguete e coloca o seu dedo até o foguete ficar parado. Então, ó, você vai alterando e você percebe que mais ou menos nesse ponto aqui, o foguete fica parado. Então isso daqui é o ponto que a gente chama de centro de gravidade. Então você vai saber onde está o centro de pressão. O centro de pressão ele normalmente está um pouco atrás da metade do foguete. E o centro de gravidade, ele precisa sempre estar à frente do foguete. Então prestem atenção, agora anotem aí, ó. Se vocês não tiverem o material impresso, pega uma folha e anota isso daqui que eu vou falar. E isso teria adiantado anos de projeto quando eu comecei a fazer o foguete. O diâmetro da garrafa, pessoal, quando você pega o diâmetro da garrafa, essa daqui é uma de 1,5 litro. Ela tem 9 centímetros de diâmetro. A gente chama esse diâmetro de calibre. Então, se você aumenta o diâmetro da garrafa, você aumenta o calibre do seu foguete. E quando a gente fala, por exemplo, esse foguete que tem 9 centímetros de diâmetro, significa que um calibre desse foguete é 9 centímetros. E daí, como você faz um foguete voar longe na Mobfog prática? Você acha o centro de pressão, depois de fazer o foguete, e a um calibre à frente do centro de pressão, então a um diâmetro da garrafa aproximadamente, você coloca o seu centro de gravidade. E como você vai colocar o centro de gravidade? Adicionando peso na ponta. Porque, ó, o foguete está equilibrando aqui, certo? Está equilibrando aqui. Esse foguete aqui, ele tem um peso na ponta, então se eu tirar esse peso, ele vai ficar mais leve e vai mudar o centro de gravidade. Então deixa eu tirar aqui. Se eu tirar essa porquinha aqui da ponta, o foguete ficou mais leve. Aqui. Ó, o foguete ficou mais leve. E percebam que o centro de gravidade ele foi um pouco mais para trás, tá? Então o centro de gravidade você arruma mudando o peso. E o centro de pressão vai depender do formato. E se você deixar o centro de pressão e o centro de gravidade aproximadamente um calibre de distância, o seu foguete vai voar muito bem. Beleza? E daí você pode variar um pouco, encontrando as melhores distâncias. Mas essa é uma dica que vale literalmente ouro, pessoal. Vale literalmente ouro porque achar esse material sobre garrafa PET, foguete de garrafa PET, não é tão fácil assim. E eu precisei pesquisar bastante e testar bastante para comprovar que isso funcionava. Beleza? Pode colocar metal, pode colocar inclusive componentes eletrônicos hoje em dia e ninguém fez isso ainda.
tá? Então uma última coisa pra gente ir pros foguetes virtuais. Eu vou dar algumas dicas aqui sobre o foguete, sobre os componentes do foguete. E eu quero que vocês anotem no material. Se vocês olharem o material, na segunda página dele, tem uma parte de anotação. E daí tem lá aletas, bico e saia. E saia, né? Como funciona? Quais são as dicas que eu quero dar pra vocês sobre isso? Primeiro, eu não falei até agora sobre saia. O que é a saia no foguete? A saia no foguete é essa tira de garrafa PET aqui. Então, se vocês olharem... Basta o... consigo pegar. Se vocês olharem esse foguete, vocês percebem que as aletas foram coladas direto na garrafa? Foram coladas direto na garrafa. Isso não é muito fácil de fazer, porque você vai precisar fazer no formato exato. Então, quando você corta uma tira de garrafa PET e coloca atrás, você percebe que o foguete ficou reto? E isso vai ser muito mais fácil para colar as aletas. Deixa eu até colocar aqui, ó. Coloca as aletas aqui, Renan. Pra mostrar pro pessoal. Ó, pessoal. Isso aqui que tá aparecendo aqui na tela, ó. Quem quiser tirar um print, deixa eu... Acho que tá dando pra ver, né? Aqui tem 2,5 centímetros, aqui tem 8 centímetros e aqui tem 5,5. São as medidas dessa aleta aqui. E essa aleta, com esse foguete, já voa cerca de 200 metros. Então tirem um print disso. Ah, verdade, ó. Aqui, ó. Aqui dá pra tirar um print legal. Beleza? Isso daqui é pasta polionda. E você pode fazer uma saia no seu foguete. E daí você cola as aletas em cima. Beleza? Bem tranquilo. E daí você consegue... Fica mais fácil o processo de desenvolvimento. Mas, aí é legal anotar que as aletas ajudam na construção, mas essa área vazia que fica aqui dentro, ó, essa área vazia não é tão bom para aerodinâmica. Então o ideal é que conforme você for evoluindo no projeto, você pare de usar a saia. Mas, no começo é super simples, tá? Ajuda bastante. E as distâncias que você vai conseguir com ela, eu já vi foguete que tinha saia voar 300 metros. Então falar sobre ser bom ou não, testando milimetricamente ali para ver quais são os melhores foguetes, ela não ajuda tanto. Quer dizer, ela piora um pouquinho o resultado, mas não é nada tão grande assim. Tá bom? Então, ó, já estamos... Eu preciso ir pro foguete virtual, senão vai ficar um pouco tarde. Mas... Dicas finais sobre as aletas e sobre o bico. Quando a gente fala sobre aletas, qual que é o ideal? No foguete real isso, né? Façam aletas sempre o mais finas possíveis, só que elas precisam ser rígidas. Se a aleta ficar balançando, ela não tá presa o suficiente, ela não tá bem feita, você precisa mudar. Certo? E também, então isso sobre as aletas, tentem fazer aletas finas e rígidas. E sobre o bico. O bico, pessoal, o mais importante é o peso. Porque se vocês olharem o que eu falei sobre o centro de pressão e o centro de gravidade, você está falando sobre a variação do peso do foguete. Então, encontrar o melhor peso é a melhor coisa que você pode fazer, e o melhor peso está na relação de um calibre, certo? E além disso, se ficar na dúvida, normalmente a gente faz esses biquinhos aqui de cartolina, e esse biquinho de cartolina, a única coisa importante é ele ser o mais simétrico possível. Porque se o seu foguete voar muito para o lado, você está perdendo metros. Certo? Então, ó, vamos para modo fogo virtual. Eu vou precisar do mouse. Então, deixa eu pegar o mouse aqui. Vocês já estão na minha tela vendo o Open Rocket. E agora eu vou falar, ó, a gente tá com 820 pessoas, é muita gente. Estamos extremamente felizes. Muito obrigado a todos. Quem não deixou o like, deixa aí já. Mas manda aí pros amigos agora que a gente vai começar. Eu vou fazer um foguete que voa mais de 200 metros com você.